Lúcio, seu destaque. Bom, meu destaque aí é sobre a questão das UTIs e dos idosos, né? É que os idosos estão tendo aí, olha, mas muita dificuldade para poder acessar as unidades de terapia intensiva. E não adianta nem recorrer à justiça. E eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. A Defensoria Pública está informando que os mais velhos, mesmo regulados, né, ou seja, com indicação de ocupar uma UTI, eles não conseguem leitos, né? A informação está aqui hoje no jornal A Gazeta, né? E aí diz o seguinte: dificuldade dos idosos em conseguirem vagas nas unidades de terapia intensiva em Mato Grosso vem sendo acompanhada pela Defensoria Pública. A instituição é responsável por ajuizar muitos pedidos para internações nas unidades de terapia intensiva. Agora tem um outro problema. Tem uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça que ainda dificulta mais essa necessidade dos idosos quando eles precisam das unidades de terapia intensiva, né? A informação aqui é que o posicionamento, né? A Defensoria lamenta isso, né? E tem que lamentar. O posicionamento, eles lamentam o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão dos pedidos de liminares de internação de pacientes com Covid-19 em UTIs. Então é o seguinte, hoje o defensor público, quando recebe um pedido de uma família para internar alguma pessoa, especialmente um idoso, o defensor tem que dizer para ele, olha, eu vou até entrar com a liminar, mas não vai resolver nada, né? Eu vou entrar com o pedido, se for concedida a liminar, não vai resolver absolutamente nada, porque tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que impede que isso seja cumprido. E a pergunta é o seguinte, né? É a escolha de Sofia que está sendo colocada em prática? Ou seja, entre um jovem e o idoso vai para o final da fila, é isso? E aí, o Superior Tribunal de Justiça que mandou que essas liminares sejam ignoradas, quem decidiu isso? Será que tem pai? Tem mãe? Tem avô? Tem avó? Será que tem algum idoso na família de um magistrado que toma uma decisão desse tipo? Ele não está decidindo aqui o seguinte, olha, no interno o idoso, o interno jovem, ele está dizendo o seguinte, olha, a liminar que chegar aí, ignora ela. Ignora a liminar que chegar aí. Mas aí eu acho, Lúcio, que aí a análise, o problema não está na justiça, aí o problema está exatamente na questão da análise clínica. É o médico que precisa fazer ter esse discernimento de gravidade. A justiça está dizendo o seguinte, nós vamos cancelar a questão das liminares, porque é o seguinte, se chega alguém mais grave, seja idoso ou jovem, né? É o meu entendimento, né? A análise clínica do médico está dizendo o seguinte, olha, independente se é jovem ou se não é, se tem liminar ou se não tem, a gente põe lá na UTI quem está numa situação mais complicada. É por isso que não estão derrubando as liminares. Porque muitas vezes a pessoa que chega com liminar, ela não está tão grave assim. Não, mas a pessoa que chega lá na defensoria para fazer um pedido de uma UTI, ela tem que ter um documento. Tem que ter um documento. De um médico, para dizer, olha, esta pessoa necessita de UTI. Não é a cabeça do defensor, né, que diz assim, olha, o fulano ou o Beltrano precisa de uma unidade de terapia intensiva. Quando é feito esse pedido lá da defensoria, tem um pedido, né? Tem um laudo de um médico dizendo que a pessoa necessita de uma UTI. E aí o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, olha, não adianta ter liminar, que é o seguinte, nós estamos suspendendo o efeito das liminares, né? Ou seja, a situação cada vez mais difícil. Complicada, porque você tem 100 pessoas numa fila, né? Esse caso aqui é o caso das UTIs, né? E tem um outro problema dos idosos aqui em Mato Grosso que ainda não foi resolvido, né? O deputado Lúcio Cabral, inclusive, está fazendo essa cobrança, que é aquela questão do desconto da Previdência dos 14% em cima dos aposentados, né? O deputado, ele lembrou o seguinte, né? O deputado Lúcio Cabral, que foi o autor do projeto lá para isentar 36, os aposentados, né? De 14% lá do desconto da Previdência,
ele lembrou o seguinte, que isso daí foi aprovado lá na Assembleia, o governador vetou, aí depois a Assembleia Legislativa manteve o veto do governador com o compromisso de formar uma comissão para encontrar uma solução que fosse viável tanto para os aposentados quanto para o governo. E o que o deputado Lúdio Cabral está cobrando agora, em relação aos aposentados e os pensionistas, é o seguinte: olha, já se passaram mais de 60 dias desde que foi firmado o compromisso em relação a essa questão aqui do desconto de 14% da Previdência dos aposentados. E aí, quando é que vai ter uma solução? Porque precisa ter uma solução. Sim. O governo diz que quer encontrar também um caminho, mas precisa resolver esse assunto, né? Porque ele já vem se arrastando há um longo tempo. Sim. Depois da formação dessa comissão lá na Assembleia, segundo o próprio deputado Lúdio Cabral colocou na sessão de ontem lá na Assembleia, já se passaram mais de 60 dias. Ele vem se arrastando e vem descontando também, né, Lúcio? Eu estou enganado. Sim, vem já sim, vem descontando, né? Porque desde, eu lembro, desde julho do ano passado, já vem descontando exatamente dos aposentados esses 14% aí. E aí ele está cobrando, o deputado Lúdio Cabral está cobrando uma posição dessa comissão especial que tem feito contatos com o governo para buscar uma solução para essa questão aí, né? Porque o que se pede é o seguinte, né? Que sejam isentos os aposentados e pensionistas que ganham até o teto do INSS, que é de R$ 6.400. A lei federal, ela estabelece isso. Ela estabelece que esse desconto de 14% só a partir do aposentado ou pensionista que ganhe acima dos R$ 6.400. E a colocação é, por que é que isso não pode valer aqui para Mato Grosso? Essa é a cobrança que está sendo feita e que, por enquanto, ainda está sem resposta. Não, e aí você imagina a dificuldade disso tudo, né? Em meio a uma pandemia como essa, né? Onde o governo deveria ter bom senso suficiente para poder aliviar o bolso do aposentado, que é uma das categorias que mais sofre por conta da pandemia, né? Que precisa, primeiro, tomar vacina, precisa comprar medicamentos e perdeu, sem dúvida alguma, né, o seu poder de compra, principalmente de remédios, porque boa parte daquilo que ele recebe, além de sustentar outras pessoas que muitas das vezes estão desempregadas numa mesma família, ele precisa comprar remédios, precisa comprar medicamentos, o que é simplesmente lamentável. E o governo não consegue dar celeridade a esse ponto que, a meu ver, deveria ter sido resolvido na virada do ano passado, e poderia ter sido resolvido. Não resolveu por questões políticas, Tudo que é da maioria, da coletividade, da população, ou grupos específicos, né, no caso dos aposentados, demora muito. Existe um arrasto por parte do governo, é difícil de lidar. Mas quando as coisas são ligadas a outros poderes, a coisa passa muito rápido.